Olá, eu sou o Dr. Benedito Scarance Fernandes, sou médico pediatra há mais de 40 anos, tenho uma vasta experiência no cuidado de crianças e adolescentes. Hoje vou falar aqui de um assunto que é a tosse. Nossa, isso aí deve ser o assunto que o pediatra mais escuta no consultório. Ontem eu atendi, escutei quase todas as 10 consultas que eu fiz lá. É muito chato tosse, né? Talvez seja o sintoma mais chato. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Talvez a dor, pelo menos na minha forma de ver, seja muito pior que tosse. Mas a dor, felizmente, ela não é tão frequente quanto a tosse, né? E normalmente os analgésicos, eles resolvem bem a maioria das vezes as dores que a gente. Já a tosse é de difícil solução. Por quê? Porque tosse não é uma doença. Tosse é um sintoma. Então, primeiro aspecto é isso. É mais fácil você tratar, talvez, uma doença do que tratar um sintoma que não tem tratamento. Por exemplo, dor é um sintoma, mas os analgésicos normalmente tratam bem. Já a tosse, ela não é bem assim. Em certas idades, isso é importante dizer, na criança principalmente, é contraindicado. Por quê? Porque existem dois tipos de remédio para tratamento da tosse. Os chamados antitussígenos, que são remédios para parar de tossir, e os chamados expectorantes, fluidificantes, mucolíticos, que são para fazer com que o catarro ficasse mais fácil, ou expectorante para forçar a pessoa a expectorar, mas criança não expectora, então se você dá um expectorante para uma criança, só vai piorar. Os antitussígenos, quer dizer, aquele que para acabar com a tosse, existem dois tipos. Existe a codeína, mas ela é um sedativo de ação central, ela tem efeitos colaterais gravíssimos. Tem gente que viciou em codeína. Então hoje ela está fora do mercado. E aí foi desenvolvido esses de ação periférica, que não tem tanto efeito. E na criança, qual que é o problema? A tosse não é só um sintoma, ela é um mecanismo de defesa da criança. Aliás, toda pessoa, quando tosse, ele tosse porque de algum modo o organismo dele está sendo agredido e ele tem que se livrar daquele resultado. Então, a tosse, e ainda mais na criança, como eu falei, não expectora, porque a expectoração na pessoa maior, no adolescente, no adulto, é uma forma de tirar para fora o catarro. Mas a criança não faz isso. Então, a tosse é o único jeito dela de jogar o catarro mais para fora. No caso da criança, normalmente ela engole. Então, como eu falei, tosse não é doença, é um sintoma. Você trata a doença. Então, por exemplo, estou tossindo porque eu tenho uma pneumonia, tomo antibiótico. Estou tossindo porque eu tenho asma, estou tendo uma crise de asma, trato a asma, e assim por diante. Quer dizer, se é possível identificar a doença que está dando a tosse, você e ela tem tratamento, você trata a doença. Agora, para azar das famílias e dos pediatras, porque isso vai para o pediatra com a ansiedade da família, a maioria das tosses vem de viroses. Se você quiser saber mais, eu já falei aqui sobre as viroses, falei sobre as infecções respiratórias, que são as principais causas da tosse. Mas a virose não tem tratamento, não tem antibiótico, você dá para tratar o vírus, então a doença, nesse caso, não tem tratamento. E, infelizmente, como eu falei, não existe um bom tratamento para tosse, e os tratamentos, os remédios que existem, eles, na criança, agravam o problema. Então, o que a gente faz? A gente faz coisas que podem melhorar a situação da criança. Então, primeira coisa, não use remédio. Ah, doutor, mas o médico indicou. Ok. É seu médico, médico de confiança? Ok. Mas, de modo geral, ainda mais essa coisa assim, o médico receitou, eu vou usar. O auto uso por conta própria. Não use.
porque você vai estar piorando a situação. A criança já está com a virose que está agredindo o corpo dela, você está dando um remédio que vai agredir mais. É muito frequente usar antialérgico. A criança está com uma infecção, para que vai usar antialérgico? É um problema a mais para o corpinho da criança ter que lidar com um remédio que não vai trazer nenhum benefício para ela e vai agredir, porque todo remédio agride. A gente usa remédio quando tem realmente uma indicação, quando vai trazer benefício. O remédio está indicado para tratar uma doença, toma antibiótico para pneumonia, ok. Mas no caso da virose não vai adiantar. Então o que vai acontecer é que é mais uma agressão para o corpo da criança, ok? Então o que fazer? Como eu falei, a gente faz coisas para melhorar a situação da criança. Então primeiro, aumentar a quantidade de água. Embora pareça uma bobagem, é a coisa mais importante no cuidado da tosse. Por quê? Primeiro, porque, em geral, quando está tossindo, produz secreção. Se você bebe bastante água, a secreção fica mais molinha, mais fácil de ser retirada. Segundo, a tosse ela vai ocasionando uma irritação na garganta, pela própria tosse mesmo, e a tosse acaba ocasionando mais tosse por essa irritação. A água é uma forma de diminuir essa irritação. É uma forma de você melhorar um pouco a tosse. Então, aumentar a quantidade de água. Segundo, o doce. O doce pode ser o mel, que é um doce que está pronto, mas pode ser o famoso xarope das vovós, açúcar queimado. Você derrete um pouco de açúcar na água fervida e aquele meladinho você usa, porque o efeito é do doce. O doce ele tem uma ação nessa irritação da garganta, né? Então ele ajuda também. É a única coisa que tem alguma evidência científica, alguma evidência de melhora. Por isso, inclusive, que todo remédio para tosse vem na forma de xarope. Ele sabe que o remédio dele não serve para nada. Mas o xarope dá uma melhorada e às vezes a família fica com a impressão que é muito bom. Principalmente quando é o quinto remédio. Né? Quando a criança já está melhorando a tosse, dá o quinto remédio, fala, nossa, esse remédio é bom demais. Próxima vez vou usar. Né? Uso por conta própria. O que acontece? Não adianta nada. Porque ele adiantou, não porque ele adianta. Ele adiantou porque ele era o quinto já, a criança já estava melhorando. Tá? Terceira coisa é a lavagem nasal com aspiração, se for uma criança pequena, porque ela não sabe retirar a secreção. Então a lavagem molha a secreção, fica mais molezinha, e aí a aspiração, uma criança pequena que não sabe assoar, vai tirar a secreção para fora. Tá? Levantar a cabeceira da cama. Por quê? Porque quando a gente está deitado é mais difícil de respirar. Fazer vaporização, muitas vezes a família pergunta. Sim, pode fazer a vaporização. Se você tem um aparelho vaporizador, pode usar. Ou então, ferve a água, né? Faz o vapor de água numa panela qualquer. Tomar cuidado por causa do calor, que pode machucar a criança. Eu já vi isso acontecer. Então, eu sempre tomo esse cuidado. Olha, pode fazer, mas com uma distância que não vai esquentar demais o rostinho do bebê. Então a vaporização ela também serve para quê? Para umidificar a secreção. Então mais fácil. Pode fazer, principalmente antes de dormir. Né? Como usar então? Teve crise de tosse, água, de acordo com a idade da criança, a lavagem nasal com aspiração e o doce, mel ou xaropinho caseiro. Ok? Sinais de alerta, como em qualquer virose. Se a criança tiver febre, ela durar mais que 48, 72 horas. Segundo, não tem febre, inicia com febre, é sempre um sinal de alerta. Uma criança que vem com uma doença, não tinha nada, apareceu uma febre, sempre um sinal de alerta. Se ela fica prostrada, é muito comum, os pais levam a criança lá, a criança está brincando, eu sempre brinco assim, ele está mais animado que eu. Né? Em geral é assim. Então, a criança está muito desanimada, não está brincando, então é um sinal de alerta. E alteração respiratória. Mas lembra que eu falei das possíveis causas da tosse e a pneumonia?
pneumonia vai dar alteração respiratória, a criança vai ficar prostrada, vai ter febre. Então, por isso, a coisa mais grave que pode acontecer é uma pneumonia, né? Pensando aqui no aspecto da tosse. Então, esses sinais de alerta são importantes. A criança está com tosse, tem sinais de alerta, tem que necessariamente procurar atendimento médico, ok? Brincando aqui, eu ontem atendi várias crianças com tosse, depois de ter falado várias vezes para a família o que devia ser feito e tudo. O pai, na última pergunta, falou assim, doutor, mas você não tem um xaropinho aí, não? Então, reforçando, não tem xaropinho. Xaropinho ajuda porque é doce. Não dê, não use automedicação. Se o seu médico orientar, é o médico de sua confiança, claro. Mas por conta própria, não use. Se não precisar levar no médico, use essas orientações que eu te dei aqui, ok? Tchau, até a próxima. 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 Até a próxima.